Olá, meu nome é Luiz Guilherme Passalha, sou clínico e cardiologista com mestrado e doutorado pela UFMG, sou atual vice-presidente da Sociedade Mineira de Cardiologia e o atual coordenador da Cardiologia Clínica do Hospital das Clínicas. No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as doenças cardiovasculares, seus principais sintomas, como preveni-la e a relação dela com a pandemia da Covid-19. Para iniciar o nosso entendimento, as doenças cardiovasculares fazem parte de um grande grupo de doenças, que a gente denomina como doenças crônicas não transmissíveis, e são a principal causa de morte no mundo, no Brasil e em Minas Gerais. Diversas doenças compõem esse grupo que a gente denomina como doença cardiovascular, como por exemplo, a hipertensão, a insuficiência cardíaca, as arritmias como a fibrilação atrial, o aneurisma de aorta, a doença arterial periférica, doenças valvares que muitas vezes levam os pacientes à mesa cirúrgica, duas doenças do grupo das doenças cardiovasculares que são de extrema importância. A doença isquêmica do coração, que é a doença coronariana, que pode se apresentar de uma forma crônica ou de uma forma aguda. A forma aguda é conhecida popularmente como infarto, e o acidente vascular encefálico. Essas duas doenças que eu acabei de citar correspondem a 85% das mortes das doenças cardiovasculares. E o mais importante, essas duas doenças possuem fatores de risco em comum e que podem ser potencialmente modificáveis, como o tabagismo, a hipertensão, o diabetes, a obesidade e o sedentarismo. Portanto, fazer exercício físico regular, ter uma dieta saudável, não fumar e controlar adequadamente a pressão e a glicose são passos fundamentais para se prevenir essas duas doenças. Coisa importante também, diante do atual foco de atenção que nós estamos tendo, tanto da população quanto da mídia, com a pandemia da Covid-19, a gente não pode esquecer de manter os cuidados que são essenciais para as doenças cardiovasculares. Pacientes que já têm um diagnóstico firmado dessas doenças devem manter o acompanhamento médico regular, não atrasar os seus exames, a menos que isso seja uma orientação expressa do seu próprio médico. E nesse ponto nós temos alguns sintomas cardiológicos que são de alerta para a população de uma forma geral e para os cardiopatas também. Primeiro, uma dor torácica de início súbito, com duração de minutos, não estamos falando de segundos, e que pode ou não estar associada a uma sensação de mal-estar, como sudorese, falta de ar, uma sensação de sufocamento, particularmente quando essa sensação de dor ela irradia para a região do pescoço anterior ou para ombros e braços, podem denotar potenciais doenças graves, como infarto e a dissecção de aorta. Pacientes que já têm o diagnóstico da doença cardiovascular diagnosticada e que recorrem à dor, mesmo que estejam usando os remédios de forma adequada, ou se pioram o inchaço das pernas ou a sensação de falta de ar, pode ser um sinal de descompensação da insuficiência cardíaca. Assim como uma sensação de falta de ar de início súbito também denota potencial de doenças graves, como infarto e embolia pulmonar. A sensação do coração disparado, fora do ritmo, associado a uma sensação de mal-estar, também denota potenciais doenças cardiovasculares graves, assim como a perda de consciência. São sinais que fazem com que a pessoa deva voltar ao seu médico o mais rápido possível ou procurar um pronto-socorro. E falando um pouquinho em relação ao Covid-19, o novo coronavírus ele é de uma família de vírus já conhecida há muito tempo, desde a década de 60, e ele sofreu uma mutação genética agora recente, e fez com que várias pessoas pudessem adoecer de uma forma séria nos últimos meses. Ele é transmitido pelo ar, seja por gotículas de saliva ou aerosóis, diante de um contato próximo entre as pessoas e com uma das pessoas infectadas. O Covid-19 pode ter sintomas muito semelhantes ao resfriado, como tosse, febre, dor de garganta. Algumas vezes podem ter sintomas semelhantes a uma gastroenterite, como náuseas e vômitos, e está associado muitas vezes a sintomas gerais como dor no corpo e astenia. E evolui para casos graves de insuficiência respiratória com cometimento de múltiplos órgãos e uma parcela que a gente considera considerável da população. Neste ponto, pessoas com mais idade, dados mostram que acima de 60 anos de idade, ou que tenham doenças crônicas, como as doenças respiratórias
o diabetes, as doenças cardiovasculares que eu citei, esses pacientes estão mais propensos às formas mais graves da doença e ao pior prognóstico, incluindo o óbito. De forma com que as orientações para esses grupos seguem as mesmas orientações da população em geral, com uma forte recomendação e com bom nível de evidência para o uso da máscara em locais públicos, o distanciamento social e a higienização das mãos. Caso um paciente cardiopata desenvolva sintomas que sugiram a doença do Covid, a gente orienta esse paciente formalmente a entrar em contato com o seu médico assistente, se assim for possível, ou a procurar um centro de saúde ou uma unidade capacitada a orientar esse paciente e a monitorar os seus sintomas e a evolução da doença. Sumarizando, temos muitas doenças cardiovasculares. Segundo, elas são uma importante causa de morte e internações no Brasil. E muitos fatores de prevenção dependem do próprio paciente e do médico. E lembrando que a Covid-19 trouxe um novo desafio para esses pacientes e para a medicina como um todo. Abraço a todos e se cuidem. Até mais.